Olá, meu amigo do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Suzana Gomes, sou professora de língua portuguesa das unidades Zona Norte 1 e Zona Norte 2 e hoje nós chegamos ao capítulo 19 da sua apostila. Nós tínhamos falado nos últimos capítulos sobre o processo de escrita, né? Como escrever bem, como criar bem textos, né? Falamos sobre coesão referencial e agora a gente vai falar sobre acentuação gráfica. Então, vamos começar a voltar mesmo para aquela parte mais da gramática da língua portuguesa, né? Começar a pensar um pouquinho as regras, apesar de eu já adiantar para vocês que a nossa aula de hoje é muito tranquila, a gente vai falar do mais básico da acentuação gráfica. Vai servir, inclusive, para quem sempre fica com dúvida naqueles assuntos mais básicos, quando a gente separa uma sílaba, como é que eu identifico uma sílaba tônica. Então, se você tem dificuldade quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, a aula de hoje vai te ajudar bastante, vai servir como uma revisão de tudo que você vem estudando em língua portuguesa do ponto de vista de acentuação desde o 5º ano, por exemplo. Tudo bem? Vamos lá! Bom, para começar, o que a gente vai aprender hoje, né, na nossa aula? Primeiro, a gente vai fazer essa diferenciação de acento tônico e acento gráfico. Quero chamar atenção para essas duas coisas. Depois, nós vamos verificar como é que a gente classifica as palavras quanto às sílabas tônicas. Então, o que significa isso? Depois que a gente separa as sílabas e identifica qual é a sílaba tônica de uma palavra, a gente pode a partir daí, né, classificar essas palavras em diferentes denominações. Depois a gente vai chamar atenção para a regra mais fácil de todas. A aula de hoje vai ser vai tratar só dessa regra, que é a regra de acentuação das proparoxítonas. Nos próximos capítulos, mais à frente um pouco, a gente vai chamar atenção para a regra de paroxítona e de oxítona. Mas o capítulo 19 é bem tranquilo, ele só vai trabalhar as regras das proparoxítonas. E por último, nós faremos alguns exercícios para praticar bem esses conteúdos, tá? Vamos lá. Para começar, então, quero que você preste atenção nessa imagem que eu trago aqui. A gente tem duas pessoas conversando, né, com a mochila nas costas, e aí um diz para o outro: tô com dúvida. No ensino domiciliar tem para casa? Ou seja, quando a gente estuda em casa, né, vai ter trabalho de casa também? Bom, eu quero chamar a sua atenção aqui para essa palavra dúvida. Tô com dúvida. No ensino domiciliar tem para casa? Agora, preste atenção nessa outra imagem. Tem duas pessoas conversando, uma dessas pessoas é um repórter e ele pergunta ao entrevistado: você duvida das propostas do candidato? Ele responde: não, só não sei se voto no Deus me livre ou no tamo lascado com esse aí. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para a palavra duvida. Perceberam a diferença de sentido entre essas duas palavras? Tô com dúvida. E depois, você duvida das propostas do candidato? Tem diferença, né? No primeiro, quando eu digo tô com dúvida, eu tô falando de uma coisa. E aí, como é uma coisa, qual é a classe gramatical que dá nome às coisas, os substantivos? Dúvida é um substantivo. E duvida é substantivo? Não, aqui é um verbo, é a ação de duvidar. Você duvida das propostas do candidato? Então, eu tenho classes gramaticais diferentes. A grafia dessas duas palavras é exatamente igual? Não, né? Na primeira, eu tenho um acento gráfico, tenho um acento agudo, dúvida, marcando a primeira sílaba. Na segunda, não. Eu tenho duvida, não possui acento gráfico. E acento tônico? Vamos pensar um pouco sobre isso. Todas as palavras em língua portuguesa que têm mais de duas sílabas vão apresentar duas, né, ou mais, vão apresentar uma sílaba tônica. Se tem sílaba tônica, vai receber uma acentuação tônica. O acento tônico é aquele acento que marca a sílaba que a gente fala com maior intensidade. Isso não significa que ela vai receber um acento gráfico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que em duvida tem acentuação tônica. Por quê? Qual é a sílaba mais forte? Aquela que a gente pronuncia com mais intensidade na palavra duvida? A segunda sílaba, não é isso? Que a gente vai, no estudo de língua portuguesa, a gente começa sempre a falar a partir da última para a primeira. Tem acentuação tônica aí? Tem um acento tônico no vi. Mas tem acento gráfico? Ou seja, tem um acento que aparece grafado aí? Não. Já na primeira, sim. Tem sílaba tônica, que é o do, a antepenúltima sílaba, e tem acento gráfico, que é um acento agudo na sílaba do. Beleza? Acento tônico, as palavras, todas elas, com duas ou mais sílabas, vão receber. O acento gráfico, só algumas palavras vão receber.
Olha para cá, para esse quadro que eu quero mostrar a diferença. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês dúvida e coloquei duvida. Como é que a gente vai separar as sílabas dessas duas palavras? A gente separa assim. Separa da mesma forma para elas duas, né? Da. Beleza. Qual é a sílaba tônica da primeira palavra? Dúvida, a antepenúltima. Qual é a sílaba tônica da segunda palavra? Penúltima. Então, eu tenho duvida. Beleza? Significados diferentes. Uma recebe acento gráfico, a outra não. A primeira, aqui, recebe acento gráfico. A segunda não recebe acento gráfico. As duas têm acento tônico? Sim, porque o acento tônico é aquele que marca a sílaba tônica. Se tem sílaba tônica, tem acento tônico. Então, aqui, ó, tem acento tônico no vi. E aqui tem no du. Só que o du aqui recebeu um acento gráfico também. Vamos lá. Classe gramatical das duas. Dúvida, substantivo. Já falamos no slide anterior. Duvida é um verbo, é uma ação. Significado. Dúvida significa incerteza em relação a algo, confusão ao afirmar ou negar um fato. E duvida é a ação, ter dúvida, não saber ao certo, não acreditar, não admitir, descrer, não confiar. Qual é a sílaba tônica? Já deixei marcado aí, du. E qual é a da segunda? Vi. Acento gráfico? Sim, na primeira tem, na segunda não. Acento tônico? Sim na primeira e sim na segunda. O que é o acento tônico, então? O acento tônico é o que marca a sílaba com maior grau de intensidade, ou seja, no som, em uma palavra. Essa sílaba será chamada de sílaba tônica, a mais forte. E a sílaba, né, se for uma palavra só com duas, ou as sílabas, as outras sílabas que sobrarem, né, são as átonas, são as mais fracas, aquelas que a gente pronuncia com menos intensidade. Esse é um assunto que vocês já estudaram ao longo da vida acadêmica de vocês, né? Não é nenhuma novidade. Vamos pensar então aqui, trazendo esses verbos, essas palavras que eu apresento aqui. Vamos lá. Morango, qual é a sílaba tônica aqui? Ran. Tem as sílabas átonas? Tem, as outras mais fracas. Mo e o go. Ran, sílaba tônica. Animal, sílaba tônica. Aqui, acerto, de correção, ó, acerto. Pálido, inteligente. Então, aqui, olha, em morango é a penúltima sílaba atônica. Em animal é a última. Em acerto, a penúltima. Em pálido, a antepenúltima. Em inteligente, a penúltima. Marreco, a penúltima. Relâmpago, a antepenúltima. Aqui, ó, uma palavra com homografia. Olha aqui, acerto e acerto. As duas têm como sílaba tônica a penúltima, só que no acerto o som é fechado, acerto. E na outra, acerto, o verbo, né? Eu acerto todas as questões. Aqui é a penúltima também, mas o som é mais aberto. Jardim, a tônica é a última. Artificial, a tônica é a última. Você vai percebendo, quando você fala as palavras, que determinadas sílabas vão apresentar mais intensidade. A gente sempre faz isso em língua portuguesa, desde que a palavra tenha duas ou mais sílabas, tá? Então, você percebe que aqui tem vários exemplos em que a sílaba tônica acontece na última, vários exemplos em que ela acontece na penúltima e vários exemplos em que ela acontece na antepenúltima. Vamos lá, e o que é o acento gráfico? Se o acento tônico é o que marca a sílaba mais forte, para que a gente precisa do acento gráfico? Eu coloquei aqui que o acento gráfico vai marcar a sílaba tônica de algumas palavras, ou seja, não são todas as palavras que têm acento tônico que vão receber também o acento gráfico, são algumas. E essas palavras vão ter uma regra para que esse acento aconteça, tá? Mas aí a gente vai, como eu falei, falar hoje só da regra das proparoxítonas. Eu quero chamar a atenção agora para vocês de que na língua portuguesa a gente tem 3 tipos de acento gráfico. Esses acentos gráficos são o acento agudo, então olha para a palavra cafuné, por exemplo, olha lá, cafuné.
a sílaba tônica é a última e, nesse caso, além do acento tônico, né, que a gente já sabe que cafuné tem acento tônico no E, também recebeu um acento gráfico. O acento tônico, ele não aparece escrito. O acento gráfico, sim, ó. A gente tem a marca dele lá. O circunflexo, então a gente pode também pensar, por exemplo, na palavra bêbado. Olha lá, bêbado. Tem acento tônico na antepenúltima sílaba, né? B. E ele também vai receber um acento gráfico aí, bêbado. E por último, o acento grave, que a gente vai chamar normalmente de crase. O que é a crase? Crase é quando você junta uma preposição, que é a preposição a, e o artigo a. Pensa o seguinte, se eu falar assim, vou ao mercado. O que é esse ao mercado? É a junção da preposição a, porque quando eu vou a algum lugar, não é isso? Então, eu vou a, e aí eu tenho o mercado. Eu junto e digo vou ao mercado. Agora, se no lugar do mercado eu fosse a praia, eu ia dizer vou à praia? Não, né? Nesse caso, eu junto as duas letras que são iguais, a preposição a, que é igualzinha ao artigo definido a, juntei os dois e aí eu coloco a crase para marcar, ó, aqui tem duas letras iguais juntas. Por que não precisa no vou ao mercado, não precisa de crase? Porque eu não estou juntando duas letras iguais, eu estou juntando a preposição a com o artigo o. No caso de vou à praia, eu estou juntando a preposição a com o artigo a também. Olha lá, defendemos o livre acesso à educação. Acesso a alguma coisa. Acesso a quê? À educação. Mas eu vou dizer, defendemos o acesso à educação? Não, né? Então, aí eu junto as duas e marco com crase. Em língua portuguesa, a gente tem esses três acentos. Agudo, circunflexo e grave. Tá sentindo falta de alguma coisa? Será que você tá sentindo falta do tio? E aí? Tio é acento? Tio não é acento. O tio marca o som nasal das palavras e pode acompanhar as vogais A e O. A gente também tem o som nasal. O que é esse som nasal, né? É quando a palavra que você fala, o som, né, desse pedacinho da palavra sai tanto pela boca quanto pelo nariz. A gente também faz esse som quando usa o AM no final, né? Eles entregaram esse no final também tem o som nasal. Mas o tio vai marcar o som nasal nas letrinhas A e O. E a prova de que o tio não é acento é que você já viu uma palavra que recebe dois acentos? A mesma palavra? Não, né? O que prova que o tio não é um acento é que às vezes você vai ter uma palavra que além de ter o tio, tem um acento também. Olha aqui, órfão. No caso da palavra órfão, eu tenho um acento aqui, olha, na primeira sílaba, or, e eu tenho a presença aqui, olha, do tio. O tio não é acento. Qual é o acento dessa palavra aqui? O acento gráfico, o acento agudo. Órgão também, ó, tem acento agudo e tem tio. Bênção tem acento circunflexo e tem o tio. Beleza? Por isso que no slide anterior eu coloquei. Em língua portuguesa, a gente tem três tipos de acentuação gráfica. O acento agudo, o acento circunflexo e a crase. O tio pode aparecer na sílaba tônica de uma palavra, porque eu falei que o tio não é um acento gráfico, mas ele pode aparecer exatamente na sílaba que tem acento tônico, ou seja, na sílaba tônica? Pode. Olha aqui. Irmã. Qual é a sílaba tônica de irmã? Pensa aí. É o ir? Irmã? Não, né? É irmã. A sílaba tônica é o mã. Por quê? Porque é a sílaba mais forte, que a gente pronuncia com mais intensidade. E nesse caso, a sílaba mais forte também tem o tio, mas isso não significa que o tio é um acento dessa palavra, ok? Depois, sabão, a sílaba tônica é o bão, é a última sílaba. E acontece que nesse caso também tem o tio. Por que esse tio está aí? Para marcar o som nasal. Ele não está aí para funcionar como um acento gráfico, tá? Balões também, ok? Vamos lá. Agora aqui eu quero chamar a atenção para a classificação das palavras quanto às sílabas tônicas. A gente já sabe que é uma sílaba tônica, é a sílaba que a gente pronuncia com mais intensidade, com mais força. E aí, depois que a gente descobre qual é a sílaba tônica, a gente consegue classificar essa palavra em três grupos, que são oxítona, paroxítona e
proparoxítona. Vamos lá. Como é que a gente vai identificar que essa palavra, que uma palavra qualquer, pertence a uma dessas três classificações aqui? Você vai separar a sílaba e vai ver qual é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica dessa palavra. Aqui eu já deixei algumas palavras separadas, veja bem. Abacaxi. Quando você pronuncia abacaxi, qual é a sílaba com mais intensidade? Abacaxi é a última sílaba, não é? O xi, última sílaba. E urubu? Urubu é a última sílaba também. Quando a última sílaba for a mais forte, nós teremos uma palavra oxítona. Oxítona é a classificação das palavras que tem como sílaba tônica a última sílaba. Gente, não esquece, quando você for fazer este tipo de trabalho, você sempre começa do final da palavra para o começo. Ah, mas é uma dica? Isso é só para me ajudar? Não, só vai dar certo se você fizer desse jeito. É a única forma de identificar se é oxítona, se é paroxítona ou se é proparoxítona. Beleza? É sempre do final da palavra para o começo da palavra. Então, aqui eu tenho uma oxítona, é a última sílaba mais forte. E no caso de telefone? Telefone, olha qual é a mais forte, é o fon. Dançarino, olha qual é a mais forte, é o ri. Nesse caso, é a última sílaba tônica? Não, é a penúltima. Quando for a penúltima, nós vamos classificar a palavra como paroxítona. Beleza? Então, recapitulando, última sílaba tônica, oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. Agora aqui no terceiro, a palavra plástico. Como é que a gente vai classificar aí como sílaba tônica? Pensa aqui, plástico, qual é a sílaba mais forte? Plás. Olha, ela é a última? Não. Ela é a penúltima? Não. Ela é a antepenúltima. E na palavra último, qual é a sílaba mais forte? U. Ela é a última? Não. Ela é a penúltima? Não. Ela é a antepenúltima. Então, aqui, plás e u são a antepenúltima sílaba dessas duas palavras, não é isso? Então, aqui ela será uma proparoxítona. Até aí, ok? Quando a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, for a última, oxítona. Quando for a penúltima, paroxítona. E quando for a antepenúltima, proparoxítona. Tranquilo, né? Assunto que a gente já viu lá no Ensino Fundamental 1. Agora vamos para a sua apostila. Compare as frases a seguir. Quando me apaixonei pela palavra, foi aí que tudo começou. Quando me apaixonei pela palavra, aí, tudo começou. Perceberam a diferença de pronúncia e de escrita? Acho que sim, né? Aí, ai. Sua apostila vai perguntar, está na página 366. Qual a diferença de sentido entre as palavras aí e ai? Ora, aí a gente vai usar para marcar a continuidade, né? Ah, daqui em diante, a partir daí, a partir desse momento, né? E o ai é uma interjeição, é aquela classe gramatical que vai marcar numa expressão uma emoção momentânea. Nesse caso aí pode ser, o ai geralmente é utilizado para dor, né? Nesse caso, é uma expressão espontânea, né? Nesse momento aqui não é exatamente uma dor, é mais essa expressão momentânea. A gente pode responder assim. Aí é um conectivo de continuidade, significa nesse momento, a partir de então. Já o ai é uma interjeição e indica uma expressão espontânea, uma lamentação. Ok? E depois a apostila vai perguntar. Então, a gente já respondeu a essa primeira pergunta aqui. Depois ela vai perguntar, e na grafia? O que marca a diferença entre essas palavras? Tem diferença na grafia? Tem, né? Nessa primeira aqui a gente tem um acento gráfico e na segunda não tem acento gráfico. A gente pode responder, as palavras aí e ai se diferenciam pela presença de um acento gráfico. Agora vamos para a terceira pergunta. Circule a palavra entre parênteses que completa corretamente a frase. Vamos lá. Letra A. Esta empresa fabrica papel com material reciclado ou essa empresa fábrica? Porque aqui está com acento. Essa empresa fabrica. Então, aqui a gente vai marcar o primeiro. Letra B. Completarei o circuito no mês de maio ou no mês de maio? Porque está com acento circunflexo aqui nessa última. É no mês de maio. Então, a gente vai marcar o primeiro. Entrega os papéis logo.
Pois a secretaria precisa organizar seu prontuário ou a secretária precisa organizar seu prontuário? Aqui é a secretária, então é este segundo. Letra D. Os alunos desta classe têm o hábito da leitura ou têm o hábito de leitura? Tem o hábito, então aqui é o segundo. E letra E. Esta pasta é tua ou esta pasta é tua? Esta, então aqui é o primeiro. Tranquilo, não é? A sua apostila, ela vai continuar dizendo assim: todas as palavras que utilizamos em nossa língua para nos comunicar possuem um acento, ou seja, uma sílaba que possui destaque. Nem sempre esse acento é demarcado com um sinal. Às vezes é apenas um destaque oral, como acontece nas palavras abaixo. Então aqui ela está dizendo para a gente que todas as palavras, e aí eu quero chamar atenção para todas as palavras com 2 ou mais sílabas, tá? Porque às vezes quando a palavra é monossílaba, ela pode ser átona, ela pode ser fraquinha, tá? E aí ela vai dizer que elas vão receber uma sílaba tônica, então todas elas terão um acento tônico, mas o gráfico só acontece em algumas. Então olha só. No caso da palavra biografia, a gente tem como sílaba tônica o fi. Livro, li. Aprender, o de. Escrever, o ver. Palavra, o lá. Apaixonar, o na. Beleza? Essas palavras têm acento tônico? Sim, porque tem sílaba tônica. Essas palavras têm acento gráfico? Não, não tem um acento grafado aqui. Quais são os acentos gráficos que nós falamos na aula de hoje? Acento agudo, acento circunflexo e a crase, não é? E aí agora na página 366 diz assim: há porém casos em que as palavras possuem um acento gráfico, um sinal que recai sobre a sílaba de destaque da palavra chamada sílaba tônica. Ou seja, às vezes em algumas palavras haverá um acento gráfico para marcar a sílaba tônica. Nossa língua é extremamente musical e se gastamos um tempo para pronunciar uma sílaba, a tônica é aquela que gastaríamos 2 ou mais tempos para pronunciar. Ou seja, é aquela que você leva um tempinho a mais para falar. E aqui é uma revisão do que eu já falei hoje, né? São 3 os sinais de acentuação gráfica da língua portuguesa: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. Já falamos na aula de hoje, não é mesmo? Olha lá o acento agudo: rapé, sofá, álbum, tráfego. Ele vai marcar o som aberto nas vogais, nesse caso aqui nas vogais E e A, né? Ópera também, ó, na vogal O. E o acento circunflexo vai marcar o som fechado na vogal. Sapê, tênis, trânsito. Tá vendo como a gente tem um som diferente? Olha, sofá, o som é aberto na vogal A, recebeu acento. Trânsito, o som é fechado na vogal A, circunflexo. E a crase vai marcar, como eu já falei na aula de hoje, a junção de preposição e artigo. Olha, a mão, a vista, aquela, beleza? E aqui ela vai dizer ainda, nesse pedacinho, se você depois quiser marcar com a marca-texto na sua apostila, se você recebeu, né? Você marca que aqui ela vai estar explicando o que eu já falei na aula de hoje, que o tio é um sinal de nasalização de uma vogal, ele não é um acento gráfico. Eu já falei nessa nossa aula, né? Quando a gente tem, por exemplo, a palavra maçã, aqui a gente tem o tio, mas não é um acento gráfico. Acontece que aqui teve uma coincidência. Em maçã, qual é a sílaba tônica? O san. E é exatamente essa sílaba que recebeu o tio, né? Mas não significa por isso que o tio é um acento, tá bom? Olha lá. Agora a apostila na página 366 também vai mostrar pra gente o que eu falei na aula de hoje. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. De acordo com a posição em que a sílaba tônica se localiza na palavra, ela pode ser classificada como oxítona se for a última, olha aqui, a última sílaba. Paroxítona se for a penúltima e proparoxítona se for a antepenúltima. Regra de acentuação das proparoxítonas é a mais fácil de todas, meu Deus do céu. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Como assim? Vamos lá. Separou a sílaba, vi que a antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte. Beleza, coloca um acento. Simples assim. Toda proparoxítona é acentuada. Olha lá. Lâmpada. Como é que eu separo lâmpada? Aqui, ó. Lâmpada. Qual é a sílaba tônica? Essa.
Ela é a última? Não. Ela é a penúltima? Não. Ela é a antepenúltima. Coloco acento, de cara, ok? E aí, como é que eu vou saber qual acento que eu vou colocar? Moleza. Se o som for aberto, é acento agudo. Se o som for fechado, vai ser o acento circunflexo, beleza? Olha aí. Último. A sílaba tônica é U. Última, penúltima, antepenúltima. Matemática. A sílaba tônica é o MA. É a última? Não. É a penúltima? Não. É a antepenúltima. Se é a antepenúltima, é uma proparoxítona. O que eu faço? Boto acento. Beleza? Ângulo, antepenúltima. Gráfico, antepenúltima. Dúvida, que apareceu lá na nossa primeira parte da aula. Antepenúltima. Sendo antepenúltima, será proparoxítona. Logo, receberá acento. Se o som for aberto, o acento agudo. No caso de última, matemática, gráfico, dúvida. O som era aberto, coloquei o acento na vogal. No caso do som fechado, como em lâmpada e ângulo, eu coloco o acento circunflexo. Moleza? Muito fácil, né? Toda proparoxítona é acentuada. Então, vamos praticar isso. Classifique as palavras demarcadas no parágrafo a seguir pela posição da sílaba tônica. Aqui, vamos lá. A primeira palavra marcada é maior. Essa é a minha maior dificuldade. Como é que eu separo maior? Eu tenho maior, não é isso? Qual é a sílaba mais forte? Maior é a última. Se é a última, será oxítona. E dificuldade, qual é a sílaba mais forte? Dificuldade, aqui ó, da, certo? É a última? Não, a última é o D. É a penúltima, então é uma paroxítona. Rotular é a última, então é uma oxítona. Escritores, dizer que cada um é uma escola. Qual é a sílaba mais forte? Escola é o có. É a última? Não. É a penúltima? Sim, é uma paroxítona. Eu acho que somos gente. Cada gente. Qual é a sílaba tônica? Olha, gen. Gente é o gen. É a última? Não, porque a última é o T. É a penúltima, então é uma paroxítona. Única é a última? Não. É a penúltima? Não. É a antepenúltima. Olha, única. Se é a antepenúltima, é uma proparoxítona. Olha o que aconteceu com essa palavra. É proparoxítona, recebeu rapidinho um acento. Amém. Como é que eu separo amém? Amém, não é isso? E qual é a sílaba mais forte? A última. Se é a última, é uma oxítona. Depois, dentro de cada texto, vamos para a palavra cada. Cada, a sílaba mais forte é K. É a última? Não, é a penúltima, então é uma paroxítona. Depois, escritor, a sílaba mais forte é tor. Escritor, se é a última, é oxítona. E aqui, por último, eu tenho escondido. Qual é a sílaba mais forte? Escondido é o di. É a última? Não, é a penúltima, então é uma paroxítona. Moleza, né? E aqui, circule em cada grupo a palavra que destoa. Depois explique seu critério de identificação. Vamos lá. Eu tenho, no primeiro, né? Lâmpada, rápido, límpido, parabéns e sílaba. Vamos separar essas palavras aqui. Eu deixei elas separadinhas já em sílaba para facilitar a gente. Vamos ver qual é a sílaba mais forte? De repente, esse pode ser um critério. Ou seja, a sílaba tônica, né? Lâmpada é essa. Rápido, essa. Límpido, essa. Parabéns, essa. Sílaba, esta. Beleza. Em lâmpada, a sílaba tônica é a antepenúltima. Em rápido, antepenúltima. Em límpido, antepenúltima. Em parabéns, última. E em sílaba, a antepenúltima. Qual é a única aí que não combina, não está fazendo muito sentido nesse grupo? É o parabéns, não é isso? Então, aqui a gente teria que circular, deixa eu circular para fazer como o exercício está pedindo, né? A gente tem que circular a palavra que não tem muito a ver com o grupo e dizer depois qual foi o critério que a gente usou. Qual é o critério aqui? Foi a única do grupo que não é proparoxítona. Por quê?
Todas essas outras não são a antepenúltima, a sílaba tônica? Quando é a antepenúltima, é proparoxítona. Essa era a única que não era uma proparoxítona, beleza? Aqui no segundo grupo agora eu tenho história, amigo, língua, cântico e caderno. Vamos ver qual é a sílaba tônica. Quando eu digo história, sílaba tônica. Amigo, o mi. Língua, o lim. Cântico, o can. Caderno, o der. Beleza. Aqui, tem alguma que não tá combinando muito, que parece que não tem muito a ver com o resto da galera? Tem, né? Olha aqui. História é a penúltima. Amigo é a penúltima. Língua é a penúltima. Cântico é a antepenúltima. E caderno é a penúltima. Só o cântico aqui que é proparoxítona. O resto é o quê? Paroxítona, porque é a penúltima sílaba tônica. Qual foi o nosso critério aqui? Ela é a única do grupo que não faz parte das paroxítonas. Agora, nesse último bloco, eu tenho antes, francês, papéis, amor e cantar. Bom, aqui como é que eu posso separar? Deixa eu pegar agora uma outra corzinha. Essa. Antes, a sílaba tônica é essa. Francês, vou falar devagarzinho, olha. Antes é o an. Francês é o seis. Papéis é o pés. Amor é o mor e cantar é o tar. O que aqui não combina muito com o resto da galera, hein? Nesse caso, o que não combina muito é essa primeira, não é? Por quê? Porque francês é oxítona, última sílaba tônica. Papéis é oxítona, última sílaba tônica. Amor é oxítona, última sílaba que é a tônica. Cantar também é oxítona. Já o antes, nesse caso aqui, é uma paroxítona, porque a sílaba tônica não é a última, mas é a penúltima. Qual foi o nosso critério? Ela é a única que não está no grupo das oxítonas. Moleza, né? Bom, pessoal, então nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula já sirva como uma introdução desse assunto para vocês. A gente deu conta de tudo que o capítulo 19 trabalha, então não fica preocupado. E a regra da paroxítona? E a regra da oxítona? A gente vai ver isso em breve, nos próximos capítulos, tá bom? A gente viu a videoaula de hoje, então aqui você já pode marcar como feito essa primeira parte. Mas aí falta agora você fazer os exercícios, tentar fazer sozinho e também assistir às aulas ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Tudo bem? Espero ver você em breve. Fica bem? Tchau, tchau. Até a próxima aula.